para você poder compartilhar com a gente, principalmente para inúmeros clientes da Journey que tem tanta dúvida com relação ao visto L1. Eu sei que o visto EB2 NW está muito popular Sem dúvida. e muito, e a gente tem muita solicitação de pessoas às vezes que chegam, principalmente até a mim, porque a gente acaba ficando conhecida no mercado, as pessoas conhecem, né, conversa com o outro, e sempre pensa no visto EB2. O meu objetivo é poder explicar mais para as pessoas que existem outras opções que talvez sejam melhor. Então, eu queria, assim, começar primeiro, outra vez, agradecendo imensamente o teu tempo e que você pudesse contar para a gente um pouquinho o que é esse visto L1, qual que é o objetivo dele. E aí eu tenho uma lista de perguntas de pessoas que eu fui pegando ao longo das semanas para te perguntar. Um prazer, Eliana, estar aqui. Conheço a Eliana há uma década agora, né? Sim. Então, é um prazer trabalhar com a Eliana, com a Journey, né? Todo o pessoal da Journey, todos os gerentes. E só um pouquinho, meu nome novamente, Jânia Braswell, eu sou advogada de imigração aqui na Flórida desde 2014. Antes de vir para a Flórida, eu trabalhava na Geórgia também como advogada de imigração. Fazemos também propriedade intelectual, sobretudo para essas empresas que trazem suas propriedades intelectuais, além dos seus gerentes executivos e profissionais especializados. E, sem dúvida, concordo plenamente com o que você acabou de mencionar, Eliana. O visto EB2 National Interest Waiver, o Green Card via EB2 National Interest Waiver virou algo da moda, que as pessoas oferecem, talvez porque muitos consultores têm uma fórmula, né, de como fazer, e muitas vezes não é o visto adequado, não é nem mesmo aquilo que o gerente, o executivo está buscando, né? Às vezes quer de fato vir aqui temporariamente e alguém já está oferecendo um Green Card, sem nem mesmo pensar, por exemplo, em consequências fiscais, né, de ter um Green Card. Mas o L1 é a transferência de executivos, gerentes e profissionais especializados de empresas. Não precisam ser filiais, elas podem ser afiliadas, elas podem ser subsidiárias, ela pode ser uma branch, né? Então, existem algumas formas em que nós podemos encontrar uma qualificação dentro da lei para que empresas que queiram, de fato, abrir os seus negócios aqui nos Estados Unidos possam trazer esses funcionários ou colaboradores de confiança para iniciar o negócio aqui nos Estados Unidos, ou se o negócio já existe, para que esses continuem sendo transferidos de uma empresa para outra. Perfeito, ótimo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, o visto L1 era o que mais trazia dúvidas, né? Porque existe a pessoa que quer vir para cá através do visto L1, ele tem que se qualificar em alguns pontos. Então, esses são os pontos que as pessoas me perguntam, que eu gostaria que você pudesse abordar um pouco. Então, a primeira pergunta que eu tenho, as pessoas tem um empresário brasileiro, tem uma empresa bem sucedida no Brasil, só que tem poucos funcionários. Algumas áreas de serviço, algumas áreas de negócios, o executivo fala, Eliana, eu sou o CEO dessa empresa, minha empresa fatura não sei quantos milhões, mas eu tenho 7 pessoas na minha equipe. E eu quero fazer o L1, mas eu não sei se eu qualifico. Como que é essa questão de número de funcionários da empresa afiliada ou a empresa que vai trazer esse executivo para cá? Excelente, excelente pergunta. Bem, na verdade, o número de funcionários e faturamento, sem dúvida, são critérios que a imigração olha, mas eles não são isolados. Então, alguém com um número baixo de funcionários pode sim ser aprovado. Primeiro, essa pessoa que está sendo transferida para os Estados Unidos, ela tem que ter trabalhado na empresa no exterior, no caso, como a gente está falando em português, no Brasil, ela tem que ter trabalhado no Brasil por pelo menos 1 ano, nos últimos 3 anos que antecedem a petição da imigração aqui.
E o que acontece? Muitas vezes, a empresa, como você bem colocou, é uma empresa de serviços. Então, em vez desse executivo, desse gerente, gerenciar pessoas propriamente dito, às vezes essa pessoa ela tem relacionamentos com outras empresas que prestam serviços para suas empresas. Então, eu já tive casos de L1 em que eu mostrei que esse CEO fazia negociações importantíssimas com outras empresas de grande porte também. Então, o número de funcionários, embora pequeno, ele não é olhado de uma maneira isolada. Então, é possível, sim, aprovar um L1 com um número de funcionários, 5 funcionários, 7 funcionários. Mas, é claro, a gente tem que analisar todos os outros quesitos, porque Sim. é uma análise conjunta. Tá, tem que fazer sentido, com certeza, né? Ok, eu acho que é uma pergunta que já com certeza está respondida. Um outro ponto, por exemplo, assim, ok, eu tenho uma empresa bem-sucedida, só que eu não tenho interesse de mandar um executivo para fazer exatamente a mesma coisa. É algo. Eu quero uma empresa que vai dar suporte para minha empresa no Brasil. Vou te falar um caso que eu tenho. A empresa ela trabalha com produtos, ela produz e ela já exporta para os Estados Unidos. E o objetivo é ter um centro de distribuição, nada mais. Eles não têm interesse de produzir aqui por causa de custo, e faz até sentido, quer manter a produção no Brasil, mas precisa ter uma pessoa aqui para desbravar o mercado, começando com um pequeno escritório de vendas. É o objetivo. E às vezes as pessoas se assustam um pouco, um pequeno escritório de vendas, mas é um visto de investidor, eu tenho que investir. Então, como que implica uma situação como essa? Eu quero ter um executivo aqui para desbravar. Eu não preciso de um investimento muito alto a princípio, porque eu só preciso realmente de um escritório de vendas. O centro de distribuição vai ser uma consequência dos desenvolvimentos de negócios. Como é que eu faço? Interessante você falou isso. Você não deve lembrar, mas a gente tem também um caso assim com o nosso escritório. Acho que uns 3, 4 anos nós fizemos de um caso de uma empresa que de fato eles têm a fábrica em alguns países, inclusive Brasil, e montaram um escritório de vendas aqui em Miami. Então, não tivemos nenhum problema quanto à aprovação de alguns L1s já para essa empresa. E o que acontece? O L1 ele não tem essa exigência de que você tem que estar na mesma atividade. Já vi pessoas mudarem completamente de ramo, porque de fato a empresa quer diversificar e quer trabalhar em outras áreas. Então, é possível sim ter uma empresa no Brasil em um ramo e abrir uma outra empresa aqui em outro ramo, ou até mesmo em um ramo ligado, de certa forma, como nós comentamos nesses dois exemplos. Mas é possível sim. Inclusive com uma startup, ou seja, uma empresa que tem menos de 1 ano de idade, trazer esse primeiro executivo, ou esse primeiro gerente para iniciar os negócios aqui, mesmo que essa empresa ainda não tenha uma série de funcionários. E é esse o papel da Júnior, exatamente fazer esse planejamento da contratação dos funcionários nos 5 anos após o ano que damos, após a entrada que damos a entrada na petição. Então, esse é o papel da Júnior, fazer toda essa avaliação de acordo com as informações que o cliente presta. E aquela coisa não é algo engessado, né? Pode ser, em alguns casos, a gente teve empresas que não conseguiram contratar exatamente como foi colocado no plano de negócios, e outras já contrataram até mais do que estava no plano de negócios. Mas o que a imigração olha, sem dúvida, é se houve uma boa fé na preparação do plano de negócios. Então, por isso que eu aprecio muito o tipo de questionário que vocês enviam para o cliente, porque a informação ela não é feita aleatoriamente, mas sim naquela realidade que o cliente, de fato, está esperando concretizar aqui nos Estados Unidos.
Exatamente, e é muito legal isso, porque é uma questão, às vezes, o questionário assusta, né? Ah, mas eu não sei É. exatamente. A gente tenta moldar a uma realidade dentro do modelo de negócios, e tem que ser uma realidade positiva, porque a gente não vai montar um cenário negativo para a imigração, mas sempre dentro da realidade da pessoa, né? Às vezes é muito comum. Com os teus clientes eu não tenho muito, mas é muito comum o cliente chegar assim, eu não tenho a mínima ideia, faz do jeito que você achar melhor. Mas é sempre bom quando a pessoa coloca o input dela, entendeu? Uhum. Porque é o teu sonho, né? É o Sim, sonho da pessoa. Mesmo que seja até uma grande empresa, você tem um certo planejamento. Se a gente tem uma ideia desse mínimo necessário, a gente consegue ajudar a acertar. Não, tem muito, tem pouco, né? Então a gente consegue colocar a nossa expertise nisso com relação ao número de funcionários. Porque eu sei que numa transição, às vezes a expectativa é sempre ter o mínimo necessário. Mas como você falou, às vezes você pode chegar aqui, as coisas começam a desenvolver e as coisas acontecem muito mais promissoras do que aquilo que foi planejado, sem dúvida sem alguma. dúvida. E até porque a própria imigração vai exigir isso do executivo, do gerente. O executivo e gerente ele não pode se ocupar com as funções do dia a dia, né? Que é o que a lei coloca. O que seria funções do dia a dia? Você que atende o telefone, você que escaneia, você não pode. Você está num nível de executivo e gerente. O que eu falo muito para os meus clientes em consultas de L1 é a McDonald's tem gerentes, mas não é esse tipo de gerente que a imigração está buscando para fins de L1, de transferência Sim. de executivos e gerentes. Então, no início, a imigração acata um pouco do executivo e gerente se misturar um pouquinho, mas é muito no início, é necessário sim contratar pessoas que vão aliviar esse executivo, gerente dessas funções do dia a dia, que não são funções de um executivo ou de um gerente a nível de L1. Uhum. Uma coisa que a gente sempre conversa, né, com clientes de L1 é essa questão do organograma da empresa, né? Então, no plano de negócio para o visto L1, a gente vai colocar o organograma. Então, você sempre vai ser, o candidato sempre vai ser posicionado no topo, né? Uhum. E a gente cria o que a gente fala de two-tier, né? Quer dizer, ele está no topo, ele tem alguém para aliviar ou para operacionalizar, e depois tem as pessoas que realmente vão fazer a coisa acontecer. Que tipo de posição é o mais indicado quando uma pessoa vem para um L1 e é uma startup? Que ele seja um CEO, um Managing Director? Qual que é a posição geralmente que você acredita que funciona? Eu sei que quando uma empresa já está rodando, é diferente, porque você vai colocar aquele executivo exatamente na posição que a empresa está precisando. Mas nesse cenário de startup, faz alguma diferença ou não? Sim, tem uma diferença legalmente e tem uma diferença da minha prática mesmo. A gente tem muita experiência com L1. Legalmente falando, a gente não pode trazer uma pessoa para um L1B, para uma startup, e eu já vou explicar o que é o L1B. Mas você pode trazer um executivo gerente. Na minha prática pessoal, eu prefiro trazer o gerente, porque o executivo ele é visto pela imigração como aquela pessoa que está apenas tomando decisões importantes da empresa, que tem acima dele basicamente o board of directors ou até mesmo os shareholders da empresa. Então, para fins de startup, é difícil você trazer uma pessoa dessa sem um auxílio, né? E normalmente o que eu gosto de ver é que a empresa no exterior, no caso do Brasil, ainda continue auxiliando, mesmo que seja apenas o gerente, continue auxiliando de diversas maneiras, né? Eu tenho empresas, por exemplo, que eles têm contratos em que a empresa no exterior continua auxiliando, aliviando esse gerente dessas funções do dia a dia. Mas voltando, que eu falei que ia falar do L1B, Do L1B. o L tem dois tipos, tem o L1A, a de amor, e o L1B, B de bola. O L1A é para executivos e gerentes de multinacionais, é um visto em que a pessoa pode ficar aqui por até 7 anos. Se a empresa for um startup, o visto inicial é apenas de 1 ano, mas se a empresa já tiver pelo menos 1 ano aqui nos Estados Unidos, esse visto inicial é de 3 anos. E, novamente, pode ficar aqui até 7 anos. E o tempo que a pessoa passou fora dos Estados Unidos
é possível até a gente recuperar esse tempo. Então, a gente tem casos de executivos e gerentes que estão aqui há mais de 7 anos, porque nós recuperamos o tempo que a pessoa passou fora dos Estados Unidos. Já o L1B é para um profissional especializado. O que é um profissional especializado? É alguém que, de fato, tem um conhecimento específico dos procedimentos e dos processos, das técnicas da empresa. E você veja que isso é tão abstrato que nem mesmo a imigração sabia determinar o que era um profissional especializado. O caso que eu gosto de contar para os meus clientes brasileiros é o caso da Fogo de Chão, churrascaria Fogo de Chão. Porque todo mundo conhece a churrascaria Fogo de Chão. E eles têm várias lojas aqui nos Estados Unidos, e quando eles inicialmente foram abrir as lojas, eles queriam contratar os chefes gaúchos. Por quê? Porque é uma cozinha bem regional, que o fato de crescer no sul influencia também o corte da carne, como conhecer a carne, como servir, né, a carne, o espeto. E a imigração achou um absurdo, achou que não tinha nada de especializado, um gaúcho servindo a carne no espeto, cozinhando, né? E o que sem dúvida é um insulto, né? Para os nossos brasileiros do sul. E eles apelaram em corte federal e ganharam. E depois disso, a Fogo de Chão trouxe, acredito que em média uns 200 chefes gaúchos para os Estados Unidos com o L1B, com profissional especializado. Que Eu gosto legal. de citar esse exemplo da Fogo de Chão porque a gente trabalha muito aqui no nosso escritório com profissionais de fato bem especializados, sobretudo engenheiros. Talvez eu tenho um background em engenharia e as empresas de engenharia de fato me procuram bastante. E o engenheiro, sem dúvida, se ele estiver trabalhando, um engenheiro de produção, se for numa área de indústria, ou até mesmo um engenheiro eletrônico, ou computação, todas essas são fácil de... Não é fácil, mas é mais compreensível para a imigração que um engenheiro tem um conhecimento especializado. Mas há casos, por exemplo, de uma secretária executiva que pode ter um conhecimento especializado. Ou alguém que trabalha com as finanças da empresa, que pode ter um conhecimento especializado. E avançado ou especializado. Então, é importante analisar o profissional que você está querendo trazer, porque sim, é possível trazer alguém que tem apenas esse conhecimento especializado. A diferença é, esse profissional ele só pode ficar com esse visto por até 5 anos. E as pessoas sempre perguntam, né, do Green Card, não sei se depois a gente vai falar, mas esse profissional também, ele não tem um caminho direto para o Green Card, mas existem outras alternativas. Sim, e ia ser uma das perguntas que eu ia fazer, duas, inclusive, que eu acho que eu vou jump um pouquinho do que eu tinha colocado. Porque eu sei que você trabalha com grandes empresas. Então, quando uma grande empresa começa a fazer essa internacionalização, é lógico que ele quer trazer o pessoal deles para cá. E a gente já teve uma experiência que eu achei muito legal da gente construir um plano de negócios master, né? Que você chama ele de blank. E a gente chama, aqui na Journey a gente colocou o nome dele de plano de negócio master, né? Que ele tem o corpo da empresa específica, da empresa mãe, da empresa americana, mas que a gente vai adaptar para cada tipo de funcionário. Funciona bem quando é uma empresa grande, como uma Fogo de Chão, como grandes outras empresas? Sem você dúvida. ter uma base já construída e a gente vai adaptando para cada tipo de funcionário? Sem dúvida. E isso ajuda também na questão de tempo, né? Até mesmo dentro do nosso escritório, as pessoas que trabalham, por exemplo, numa empresa, elas continuam, no visto de uma empresa, elas continuam trabalhando para essa mesma empresa. Porque, de fato, você tem que conhecer os documentos dessa empresa, saber como é toda a estrutura da empresa. Um processo de L1 para uma empresa grande não é menos que 1000 páginas aqui no nosso escritório de evidências, de tantos documentos contábeis e organizacionais que a gente tem que incluir. Então, a parte do funcionário é a parte menor, né? Ou do colaborador, né? E você tendo esse plano de negócio master, você pode adequar o funcionário.
E, na verdade, se você pesquisar a legislação, você percebe que apenas uma startup precisaria de um plano de negócios. Mas, na minha experiência, a imigração aprecia um plano de negócios. Então, eu explico para o meu cliente que o plano de negócios, ele é algo que vai facilitar o entendimento do oficial de imigração e vai facilitar também a aprovação, porque você imagina um oficial de imigração checar 1000 páginas. Eles não é muito material a ser checado. Então, sim. o oficial vai olhar documentos chaves, como um plano de negócios, como a carta da empresa que está contratando o empregado para vir para cá, a carta da empresa no exterior. É muita informação, né, Então, Jane? de Uau! fato, então os documentos chaves, vai olhar sem dúvida o Table of Contents, né? Fugiu a palavra em português, o index, né? Sim. Não, index também não é português, não sei. Então, sem dúvida, isso tudo facilita. E o plano de negócios de uma empresa grande também não é tão pequeno, né? A gente tem visto plano de negócios de 70 a 80 páginas. E que são revisados e revisados 1, 2, 3, 4, 5, até às vezes 7 vezes. Porque o processo é dinâmico e à medida, principalmente com empresas grandes, as informações vão mudando a novos documentos corporativos, a mais funcionários. Então, eu agradeço demais a paciência da Journey, principalmente com empresas grandes, porque as mudanças são muito dinâmicas e às vezes o business plan já estava pronto mesmo, mas houveram mudanças e eu aprecio essa disponibilidade que todos os gerentes têm em fazer todas as mudanças que a gente está pedindo, né? A gente fica feliz em ajudar. Eu sempre falo, a gente procura fazer o máximo dentro das nossas possibilidades sempre. Às vezes, o tempo também não ajuda a gente conseguir realizar dentro do tempo necessário, porque também trabalhamos com centenas de projetos ao mesmo tempo. Mas para a gente é um prazer, com certeza, sempre. Então, só concluindo, você tendo um plano master, como você chama aí, é o blanket, sem dúvida. E o blanket, existe o blanket L, né, que eu falei do L1A e do L1B. Existe também o L blanket. Blanket em inglês é cobertor. O que é isso? Para empresas grandes, se a gente fizer 10 L1s em um ano, todos aprovados, ou se essa empresa tem 1000 funcionários aqui, ou se essa empresa tem um faturamento de 25 milhões e tem pelo menos 3 empresas nos Estados Unidos e no exterior, a gente faz esse blanket. O que é isso? A gente pega uma aprovação genérica para essa empresa e a partir daí a gente vai concentrar apenas no funcionário. Se o funcionário de fato qualifica para o visto L, não precisamos mais passar pela imigração aqui, a gente faz da entrada na petição diretamente no consulado. Então, isso a gente economiza com tempo, economiza com as taxas que a empresa paga para o nosso escritório, as taxas que a empresa paga para a imigração e para os consulados. Então, isso tudo há uma economia de tempo e dinheiro, e esses funcionários podem ser movimentados de uma maneira mais célere entre as empresas no exterior. E não só empresas do Brasil, a gente tem empresas que têm também representação no Brasil, mas tem representações em outros países. Esses funcionários podem vir de outros países, não necessariamente apenas do Brasil. Se a empresa tem também representação em outros países. Que fantástico. Realmente é algo que eu aprendi com você. Eu nunca tinha visto um projeto desse e a gente achou muito legal poder ajudar você a trabalhar com esse blanket. Achei muito bacana mesmo. Agora, Jânia, outra pergunta. Questão do green card. Né? A pessoa vem transferida com a família, 5 anos aqui. Quem quer voltar para o Brasil depois, né? É verdade, é verdade. Existem muitos caminhos ou os caminhos são muito restritos para sair de um L1 para um Green Card? Qual que é o nível de dificuldade? Não, a verdade é que a imigração tem sempre o seu visto e o seu Green Card casado, digamos assim.
Por exemplo, um visto O1 para alguém com habilidades extraordinárias, né? Normalmente a gente passa para um EB1. Já o L1, alguém que está aqui com L1A, o próximo passo seria um EB1C, seria o Green Card, que é um Green Card para o executivo gerente de multinacional. O tipo de evidência que a gente usa é bem parecido com a evidência do L1, mas sem dúvida a imigração é bem mais exigente na prova de que de fato essa pessoa está exercendo uma função de executivo ou gerente aqui nos Estados Unidos. Essa empresa tem que ter pelo menos 1 ano. A pessoa tem que de fato estar trabalhando aqui. Normalmente volta ao quesito dessa autonomia, dessa autoridade que esse colaborador tem para tomar decisões de alto nível dentro da empresa, de contratar funcionários, de demitir. Então, ele tem essa liberdade e tem também os funcionários abaixo dele que o aliviam dessas funções do dia a dia. Então, a gente teve, por exemplo, uma RFI, que é um pedido de mais evidências da imigração, para provar que esse funcionário, esse colaborador que estava sendo contratado como gerente, que ele tinha de fato essa função de gerente, porque ele tinha, na época, 1 ou 2 funcionários, se eu não me engano, abaixo dele. E uma das coisas que a gente usou para provar foram os contratos multimilionários que ele negociou e o tanto de dinheiro que ele trouxe para a empresa. Você imagina alguém que traz tanto dinheiro para a empresa, as negociações que ele fazia com vários CEOs, não seria alguém de um nível baixo dentro da empresa. Ele tem grande valor. É um colaborador que, sem dúvida, tem grande valor. Então, esse é um tipo de evidência que a gente usa. O EB1C é bem utilizado para o L1. E tem uma grande vantagem que a gente não precisa fazer o tão conhecido Labor Certification ou PERM, que é a fase para alguns outros tipos de Green Card que você tem que testar o mercado de trabalho, a empresa. É o caso do EB3, não é? O EB3 precisa. Ou do EB2 sem o NW. Sim. Né? Então, é bem mais rápido. E alguns meses atrás teve, inclusive, uma notificação via e-mail que a imigração nos enviou, em que pessoas que deram entrada nos seus green cards via EB1C e autorização de trabalho antes do L1 expirar, eles estavam, inclusive, estendendo esses... deixando a pessoa continuar trabalhando enquanto a autorização de trabalho estava pendente. Então, assim, existem algumas vantagens para que esse profissional continue trabalhando nos Estados Unidos. Mas, sem dúvida, a gente pode fazer outros tipos de green card também. E é o que eu recomendo normalmente para o L1B, que para o L1B eu não posso fazer o EB1C. Então, o L1B a gente vai fazer normalmente um EB2, ou até mesmo um EB3, né? E nesse caso, a gente tem que passar por essa fase da Labor Certification ou do PERM, em que a empresa de boa-fé testa o mercado de trabalho. Se não houver profissionais habilitados para vaga, aí sim pode contratar um estrangeiro. Mas é incrível, você sabe como é que está o mercado de trabalho aqui na Flórida, né? É incrível que até mesmo para as funções mais simples no sentido de exigir pouco, as empresas não têm conseguido candidatos para vaga. É incrível. Eu tive, por exemplo, uma dentista que estava contratando recepcionista. E você sabe que na Flórida tem que hablar, tem que falar, né? Então ela estava exigindo português e espanhol. Toda assim como aqui no meu escritório, também, você sabe, né? Que não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que falar. E olha, é uma coisa muito dentro da minha realidade. É muito difícil eu conseguir pessoas que falam português, inglês e espanhol. É difícil mesmo. E ela estava abrindo, inclusive, uma segunda clínica. Ela falou, Jânia, se houverem candidatos para vaga, eu quero os que aparecerem, pelo menos 2. Além do estrangeiro que ela estava planejando em contratar, pois não teve. Só contratou o estrangeiro mesmo. Então, essa questão da Labor Certification aumenta muito no tempo da aprovação para o Green Card, mas a nossa realidade aqui de mão de obra é que, de fato, não tem sido um problema, porque a gente não encontra pessoas
para poder ocupar a vaga. Principalmente para um profissional especializado, que é um profissional de L1B, em que a pessoa tem conhecimentos únicos sobre os procedimentos e processos da empresa. Sim, e até pegando esse gancho de idiomas, eu tive uma conversa com um dono de uma empresa, ele tem uma fábrica de salgadinhos no norte do país, mas ele é muito bem sucedido, uma pessoa simples, mas muito bem sucedido. E ele entrou através das mídias sociais também, a gente bateu um papo, gostei muito de conversar com ele. E ele tem esse sonho de internacionalizar a marca dele, né? De trazer o salgadinho dele para cá, nem que for congelado, enfim. Só que ele não fala inglês, não fala inglês, nada. E ele tem toda uma técnica, a sua própria receita, tudo que, lógico, que uma pessoa que começou desde o início deve prezar muito. E ele falou, eu preciso ir fazer isso lá, né? Como é que fica essa questão? Ele tem que contratar alguém, tem que contratar pessoas que falam para poder, ou ele vem como uma pessoa. Qual que seria essa posição dele? Ele é o Ele é o conhecedor. executivo, né? O É um. executivo ou o profissional especializado. A verdade é que o idioma depende do que você vai fazer aqui. Eu tenho experiência com os meus clientes, em vários que fizeram o L, ou até mesmo o visto E, ou o EB2, National Interest Waiver, em que a entrevista no consulado oficial se recusou a fazer entrevista em português e fez em inglês. Porém, eu tive uma outra cliente em que uma educadora, que ela estava vindo para cá para trabalhar numa universidade, uma universidade que tem cursos em língua portuguesa. E eu lembro que ela me perguntou à época, a minha entrevista vai ser em inglês? Eu falei, sabe, a sua não necessariamente. Depende do que você vem fazer. Você imagina um executivo, ele é um executivo, né, de salgadinhos. O que ele vem fazer? Ele vem vender ou fazer negociações com outros executivos daqui? Se sim, é claro que ele precisa de inglês, mas se não, ele está contratando uma outra pessoa. O que ele está mostrando é, de fato, o know-how dentro da fábrica, e quem está dentro da fábrica, todos falam português. Já não vejo mais necessidade de português. Agora, é difícil explicar isso para um oficial ranzinza, né? Sim, Que pode acontecer. pode Pode acontecer. acontecer. Mas você veja, no caso dessa educadora que eu comentei, a entrevista dela foi em português. Olha Né? que Então, incrível, né? não é algo de fato estabelecido. Eu não deixaria o inglês ser um impedimento. É claro que será melhor falar inglês, mas não pararia se esse é apenas um impedimento. A gente tem feito, inclusive, naturalização de gente que não fala inglês, né? E a Uau. gente colocou no Instagram e alguém me perguntou, estou fugindo aqui um pouco do assunto, né? Eu falei, é possível, depende da quantidade de anos que você já tem um green card e a sua idade, né? Então, 55 anos de idade, 15 anos de green card, você faz a sua entrevista de naturalização com o tradutor e tem gente que acha um absurdo você se naturalizar americano e não falar inglês, mas a lei permite, né? Sim. Eu acho isso fantástico aqui nos Estados Unidos. Uma coisa que eu acho, uma coisa que a gente é refém do oficial de imigração, né? Afinal de contas, ele detém, ele tem o poder. Mesmo que às vezes tudo você faz um processo com tudo bonitinho, mas ele que vai tomar uma decisão com base, né? Mas essa questão da boa-fé, de que se você faz um processo e você pega uma pessoa que tem bom senso e lê aquilo, e vê que a pessoa está vindo com vontade de realmente trazer a força de trabalho, conhecimento, inovação, coisas diferenciadas, a pessoa, né, como que dá certo. Tem uma pessoa que está aqui, que entrou na nossa conversa, perguntando tempo. Eu só peguei um pouquinho, acho que é Gabi o nome dela. Quanto tempo demora um processo de L1? Ótima pergunta, sabe? L1, eu gosto demais do L1, porque é rápido. Ele é rápido. Então, aqui no nosso escritório, a gente pede pelo menos 30 dias para preparar um L1, incluindo o business plan, né? Que eu sei que vocês conseguem fazer até menos tempo, dependendo da Sim, necessidade e do valor pago, né? Digamos assim. Né? Porque todo lugar. exatamente. Exato. Então, a gente pede 30 dias para preparar o L1 e mandar para a imigração. E o L1 tem a grande vantagem que a gente pode pagar a taxa de Premium Processing, que é a taxa para processamento acelerado de $2.500. E os nossos L1s aqui
tem sido aprovado dentro de uma semana. Uau! Depois dessa aprovação, a gente tem que fazer o documento consular para a pessoa obter o visto no passaporte. E no consulado tem demorado em média aí 2 semanas, não tem fila. São Paulo tem um pouquinho mais de fila hoje em dia no Brasil, mas em 2 semanas normalmente a pessoa consegue obter o visto no seu passaporte e no máximo 3 semanas está de volta. Então eu diria fantástico. de 2 a 3 meses, se a empresa estiver preparada com a chuva de documentos que a gente vai pedir, porque tem empresas que de fato providenciam tudo muito rápido, já providenciam com tradução. Então, se a empresa nos der toda a documentação que a gente precisa, do nosso lado, é rápido sim. Que legal. Nossa, é fantástico. Bom, eu acho que a gente cobriu, pelo menos a minha listinha aqui, foi tudo. Alguma outra coisa que você acha? Uma pergunta. O L1 ele é igual ao E2 com relação ao limite de idade para familiares? Por exemplo, se tem um executivo, vem ele, a esposa, obviamente, está de baixo. Filhos, qual que é o limite de idade? Também é 21 anos ou não? A imigração, eles têm o conceito de child, né? Ou criança para imigração. É o filho solteiro menor de 21 anos. Então, para esse quesito, filho solteiro menor de 21 anos, vem com o L2. A diferença é que a esposa, assim como no E2, obtém uma autorização de trabalho e pode trabalhar onde ela ou ele quiser. Né? Não precisa necessariamente trabalhar junto com o principal, né? O L1. Uhum. Então, pode vir toda a família, podem estudar em escolas públicas, a esposa também, ou o cônjuge, né, pode tirar um Social Security e trabalhar em qualquer lugar que queira trabalhar sem nenhum vínculo. E já que você falou do E2, uma outra coisa também interessante acerca do L1, que as pessoas sempre perguntam quanto eu tenho que investir, né? É verdade. E no E2, a lei fala investimento substancial, que é super vago, né? E eu uso o mesmo critério para o L1, mas sobretudo o teste de proporcionalidade. O que é um teste de proporcionalidade? Se você vai montar uma empresa de consultoria, você certamente não precisa de investir muito. Você vai comprar alguns computadores, você vai comprar algumas mesas, alugar um lugar, e, enfim, um celular, e é isso, consultoria. Mas imagina, se você vai abrir uma montadora de veículos, o investimento é totalmente diferente, né? Então, a proporcionalidade é qual o valor mínimo para montar esse tipo de negócio, desse valor, quanto que você investiu, né? Então, esse é o teste que eu falo da proporcionalidade. Para vistos L1, já tive L1s aprovados um pouco mais de $100 mil. E você não precisa necessariamente ter gastado 100 mil e poucos dólares, né? Você pode e deve ter dinheiro de capital de giro, né, na conta da empresa para provar que tem esse capital de giro. E se for uma startup, a gente tem que comprovar que a empresa no exterior, no Brasil, vai continuar dando esse suporte financeiro para a empresa aqui nos Estados Unidos, porque é necessário, porque a gente sabe que uma startup às vezes não dá certo, né? Então eles exigem isso. Exatamente. Tem um período, né? E isso é importante que você comentou com relação ao startup, né? Que não é só aquele investimento, é demonstrar que a empresa brasileira ou de qualquer empresa mãe vai dar um suporte financeiro até que ela se estruture suficiente aqui. Exatamente. É como... E não só o suporte financeiro, já usei também o suporte de funcionários para empresas que estavam trazendo um funcionário que estava aqui literalmente sozinho e a imigração questionando como pode esse executivo gerente estar aqui sozinho, porque tem todo o suporte do Brasil. Inclusive, hoje, depois da pandemia, todas as empresas têm contratado funcionários trabalhando remotamente, às vezes até morando no mesmo estado, mas trabalhando remotamente. Então, hoje em dia, essa região, essa distância, né, geográfica já não é mais um empecilho para que essa empresa no exterior ofereça todo o suporte que esse executivo e gerente precisa aqui no começo. É claro que depois a imigração vai exigir contratação de funcionários, mas eu estou falando no início, né, da startup.
Perfeito. Legal, ótimo. Alguma coisa a mais você acredita que seja importante, aproveitando esse tempo? A gente tem mais alguns minutinhos, não quero me estender mais para não ficar tão cansativo. E não sei se você quer arrematar nosso bate-papo com alguma informação que você acha que a gente não cobriu. O que eu acho interessante do L1, e sobretudo para o Brasil, né? Eu sou brasileira, estou aqui nos Estados Unidos há quase metade da minha vida e graças a Deus não perdi meu português, né? Que bom. E Nem graças a eu. Deus não perdi o meu português e tenho esse... E fui educada também no Brasil, né? Eu fiz direito no Brasil e depois fiz o Juris Doctor aqui, também fiz engenharia civil aqui. Então, o que eu gosto de fazer, o nosso foco principal no escritório é, de fato, business immigration, imigração de negócios. E eu gosto muito de trabalhar com clientes brasileiros sem discriminação com os outros clientes. Mas por que que eu gosto? Porque a gente acrescenta um valor inigualável. A gente entende os documentos das empresas brasileiras. A gente recebe 3.000 documentos, a gente manda traduzir 200, 300. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente precisa. Você analisa os documentos no seu próprio idioma. Nosso escritório representa, hoje a gente tem pelo menos 15 países representados aqui no nosso escritório, mas sem dúvida a gente tem mais dificuldade com os outros países. Teve um cliente que me procurou há um tempo atrás para fazer L1, uma empresa grande também, começar a fazer L1 para eles, estão vindo da Ucrânia, né? A minha assistente já descobriu um aplicativo que coloca assim em cima do documento para fazer a tradução para a gente saber o que a gente está fazendo, né? E conte com a gente, Jane, porque aqui a gente fala português, inglês, espanhol, russo, chinês, francês e ali por diante. Então, o que você precisar. Exato. Então, assim, no Brasil, sem dúvida, a gente acrescenta valor por causa de todo esse background, né? Sem dúvida, e a gente conhece. Uma vez eu tive um cliente foi Angola, que eu pedi um imposto de renda. Ele falou, não, a gente não tem imposto de renda aqui. Eu falei, tá bom. Foi Angola? Eu falo português, mas foi Angola, Então, assim, a gente conhece os documentos, então, sem dúvida, facilita bastante, né? Essa interação entre o cliente. Mas aqui a gente trabalha também com bastante russos, por estar aqui em Aventura, né? Próximo de Sunny Isles. Tem uma comunidade Eu tenho maior. uma comunidade e eu já ouvi falar dos próprios russos que Jânia é um nome comum na Rússia, né? Então, talvez sejam por isso que me procura até encontrar face a face com a advogada russa, que não tem cara de russa, né? Então a gente tem sim clientes russos aqui, a gente trabalha como eu falei, usando os aplicativos, a tecnologia hoje em dia para o cliente não gastar dinheiro traduzindo o que não é necessário. Esse é o nosso foco. E às vezes a gente até encontra discrepâncias que a gente pode ajudar o cliente e que talvez num outro contexto de outro idioma a gente não encontraria. Quando eu trabalhava na Geórgia, eu conto para as minhas assistentes, eu estava fazendo, na época a gente trabalhava com asilo, estava fazendo um asilo de uma família iraniana e os os documentos todos de cabeça para baixo. Né? Então, é nesse nível, né? É nesse nível. Então, mas aqui no escritório a gente fala português. Todos aqui no escritório nós falamos português fluente e espanhol, pelo menos, e os documentos que eu também recebo em francês, a gente também se vira, né? A gente se vira, seleciona o francês também, é um idioma bem fácil aqui pra gente, o italiano. A gente pode analisar e economizar tempo e dinheiro para o nosso cliente. Perfeito. Legal, que bom saber disso. Bom, mais uma vez,
agradeço de coração o teu tempo, de você compartilhar com a gente tanta informação importante. A gente vai estar postando a live com certeza nas redes sociais da Journey. Quem tiver interessado, tiver dúvidas ainda, pode entrar em contato comigo, eu coloco vocês em contato com a doutora Jânia, sem problema algum. Talvez fique mais fácil porque está no nosso canal, mas de qualquer forma, qualquer dúvida a gente está aqui para ajudar. E a Jânia é uma top advogada que trabalha conosco já há 10 anos, né? Desde que começamos praticamente. E a gente tem o maior orgulho de trabalhar com ela e poder apoiar ela no seu trabalho excelente e ajudar os seus clientes a obter os seus objetivos, né? Que é estar aqui legalmente, poder trabalhar, desenvolver bons negócios. Tá ok? Jânia, um grande abraço, muito obrigada pelo seu tempo. Desculpa aí a confusão do horário, mas que bom que a gente conseguiu se falar. Espero que a gente possa fazer outras lives passando mais informação. Realmente, assim, o objetivo principal da criação da Journey Brasil é justamente um canal para que os nossos parceiros possam falar sobre vistos, que são suas especialidades, e ajudar as pessoas a tomarem boas decisões e trabalhar com profissionais que são advogados registrados aqui nos Estados Unidos, você poder compartilhar com a gente. É um processo delicado, não inúmeros só clientes da Journey que têm tanta dúvida com relação mais vocês tiverem cercados de pessoas como a doutora Jânia. Eu sei que o visto EB2 e NW está muito popular, respeito, com certeza o resultado muito, e a gente tem muita solicitação de pessoas, Eliana, às vezes, que prazer chegam, principalmente até a mim, porque a gente acaba ficando conhecida no mercado. Um grande abraço. Passa, conversa com outro, e sempre pensa no visto EB2. O meu objetivo é poder explicar mais para as pessoas que existem outras opções que talvez sejam melhor. Então, eu queria